Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com uma conversa franca sobre essa doutrina de amor, essa doutrina maravilhosa que nos faz perceber a validade da vida que temos atualmente, as formas que devemos conduzir as nossas vidas, a maneira que devemos orientar aqueles que estão ao nosso lado. Enfim, as responsabilidades que adquirimos ao longo do tempo, ao conhecermos uma doutrina de fé, de esperança, de bondade, de caridade, que nos faz refletir um pouco mais daquilo que podemos ser, de onde viemos, quem somos nós, para onde iremos, né? São perguntas que permeiam a humanidade desde o início dos tempos. E a doutrina dos Espíritos, ela nos esclarece com muita certeza de onde viemos. Por exemplo, viemos da pátria do Espírito, somos espíritos imortais, viemos da pátria espiritual. Quem somos nós? Somos espíritos imortais. E para onde iremos? Ora, ao deixarmos o corpo físico, retornaremos com certeza à pátria do Espírito. Então são questões que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Ao longo da caminhada, nós encontramos diversas dificuldades, para que a gente possa ultrapassar. Essas dificuldades fazem parte do nosso trajeto espiritual programado antes de nascermos. Porque antes de aportarmos novamente ao plano terrestre, nós fazemos uma programação, e nessa programação constam lá os itens necessários que deveremos passar, novamente no palco terrestre para sanar as nossas dores e almejar lugares melhores, na pátria espiritual quando tivermos que retornar. Então essa doutrina, ela nos esclarece muitos pontos que ficavam em dúvidas ao longo dos anos, ao longo das eras, mas que ao adentrarmos um pouco mais, aprofundarmos mais o conhecimento, nós sabemos que é uma doutrina verdadeira, uma doutrina de amor, que o Cristo nos deixou. Quando o Cristo esteve conosco, ele nos prometeu que ele era o Consolador prometido. Ele era o Consolador que vinha nos ajudar nessa nova caminhada. E o Cristo não nos abandona em nenhum minuto. Ele está conosco, independente das nossas posições que tomamos aqui, porque temos o tal do esquecimento necessário, das provas que iremos passar, das dificuldades que iremos enfrentar. Então o Cristo nos garantiu que se nós perseverássemos no bem, perseverássemos no coração puro, na amizade, no amor ao próximo, ele estaria conosco em todos os momentos, nos ajudando a passar nos momentos mais tormentosos de nossa jornada. E é o que tem acontecido. Às vezes a gente se queixa, de muitas dores, de muitos problemas, fatos que nos fazem perder um pouco o rumo, mas quando a fé é forte, quando a fé ela é centrada nos deveres do Cristo para conosco, essa fé ela transporta montanhas, ela nos ajuda a caminhar, porque temos a certeza que iremos vencer. Quando o Pai coloca a mão sobre os seus filhos, ele coloca e nos diz: sigam o seu caminho, sigam o seu rumo, eu estou aqui para lhes amparar. Essa fé transporta montanhas, a fé raciocinada, a fé lógica daquilo que queremos é muito importante. Os desânimos da vida, quando a pessoa tem fé, eles ficam ao lado. Okay? Então a gente precisa perseverar nessas práticas bondosas, na prática da caridade, nos momentos atuais, por exemplo, que passamos por essa pandemia toda no nosso planeta, uma problemática muito complicada para o mundo todo, E essa fé que nós temos em tudo e que tudo isso vai passar é que nos move, é que nos faz perceber que somos muito maiores do que as dificuldades que se apresentam para nós, que podemos vencer essas dificuldades. Para isso, meus irmãos, a gente precisa perseverar no bem, precisa entender tudo aquilo que o Cristo quer da gente. O Cristo não quer ver seus filhos sofrendo. O Cristo não quer que a gente caia nas tentações da vida. O Cristo orienta nossos caminhos. A espiritualidade maior a todo momento nos aponta a direção. É que muitas vezes a gente não consegue perceber,
por estarmos muito antenados nas coisas da carne. E quando a gente está muito antenado nas coisas da carne, nós esquecemos das coisas do céu, certo? E a necessidade de pensar um pouco mais nas coisas do céu, nas coisas do Espírito, são muito prementes na nossa vida. Nós sabemos que ao chegarmos aqui, chegamos simples e ignorantes, chegamos sem nada, chegamos aqui nu, praticamente nu de tudo, de conhecimento, de vestimenta, de bens materiais, viemos simplesmente puros de coração. E ao longo da jornada a gente vai adquirindo, os males da carne. A gente vai adquirindo o orgulho, vai adquirindo a vaidade, vai adquirindo a prepotência, vai adquirindo o coração duro, E essas coisas precisam ser sanadas nas nossas vidas. Quando a gente consegue olhar um pouco mais ao lado da gente, nós percebemos que existem muito mais problemas por aí do que a gente possa imaginar. E que cabe a cada um de nós fazer um pouquinho de cada um pouquinho do bem necessário para que essas coisas sejam sanadas. Certo? As moradas melhores que nos aguardam no plano celestial são muito mais plenas, muito mais amplas, muito mais dinâmicas, São moradas muito melhores do que essa que estamos atualmente. Mas, para atingir esses planos espirituais melhores, a gente precisa se melhorar também, Precisamos ajudar um pouquinho a espiritualidade. Precisamos ouvir um pouco mais as informações que nos chegam no dia a dia da espiritualidade maior. Porque quando sofremos, a primeira coisa que a gente pensa é no Cristo. Senhor, por que sofro tanto? Meu Deus, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Ora, cada um tem exatamente o quinhão daquilo que é necessário na sua caminhada. Ninguém tem mais e nem menos. Todos têm aquilo que é necessário. Cabe a nós sabermos discernir, separar o joio do trigo, para vermos até onde a gente pode realmente caminhar. Não deixar com que as maldades do mundo terreno nos contaminem. Entender que a gente pode ser bom, que a gente pode ser melhor do que somos, que a gente pode melhorar muito ainda. E essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, ela vem nos alertar sobre isso. As casas espíritas, todas elas, têm um amplo, um vasto conhecimento bibliotecário, tem livros, tem palestras maravilhosas, tudo para nos fazer perceber que há necessidade de estudar, que há necessidade de se instruir nas coisas do bem, que há necessidade de entender como é que acontecem esses fenômenos extrafísicos, esses fenômenos reencarnatórios, esses fenômenos das aparições, das manifestações espirituais. Tudo isso são coisas simples de entendimento, mas para isso precisa do estudo, o estudo sistematizado, o entendimento da doutrina, a prática do bem, e isso vai nos fazer um pouco melhores, certo? Então, quando a gente realmente estiver muito preocupado com as coisas da vida, eleva seu pensamento, pensa um pouco mais no Pai Maior, pensa nas dores que ele sofreu quando aqui esteve, na dificuldade daquela caminhada tão importante que ele fez entre nós há 2020 anos atrás, porque ali ele nos apontava o caminho. Nos apontava o caminho do perdão, que era necessário perdoar os nossos inimigos. Nos apontava o caminho da caridade, que era necessário estender as mãos àqueles que sofrem. Nos apontava o caminho da benevolência. Nos apontava o caminho do amor próprio, precisamos se amar acima de tudo. Então a caminhada do Cristo foi uma caminhada de sofrimento, mas foi uma caminhada de aprendizado. E aqueles entre nós que conseguem entender isso, uma hora vai melhorar-se, vai fazer a reforma íntima necessária, vai continuar caminhando na prática do bem, e quando for chegada a sua hora de retornar à pátria do Espírito, vai retornar um pouco melhor do que quando aqui chegou. É isso que o Cristo espera de nós, que a gente abra o coração sincero, que a gente faça as preces sinceras, que a gente faça nossas orações em prol daqueles que sofrem, que a gente consiga estender as mãos. Tudo isso que o Cristo nos deixou são os aprendizados que a gente precisa ver. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Quando ele disse que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, é preciso entender as obras que Ele fez. É preciso entender, porque se vai precisar passar por elas, precisa se reformar, precisa melhorar. Não é mesmo? O Cristo nos diz tudo isso. Ele promete um reino melhor, um reino de Deus, um reino de amor,
um reino de bênção, de bondade, de caridade. Mas para a gente atingirmos esse patamar, a gente precisa realmente fazer as obras que ele fez. Porque sabemos o quanto é difícil caminhar no bem. Mas é possível caminhar no bem. É difícil, mas é possível. A gente precisa olhar um pouco mais com os olhos dos espíritos, com os olhos espirituais. Largar um pouco os olhos da carne. Perceber que tudo que é matéria e vai ficar no mundo material. E que tudo é espírito e vai retornar na pátria do espírito. Aí cabe a nós sabermos a melhor maneira de como conduzir a nossa vida para quando chegarmos na pátria do espírito, chegarmos um pouco melhor. Temos algumas obras para apresentar, né? E reformar a nossa consciência e saber que aquilo que o Pai Maior deseja para todos nós. A humanidade hoje passa por momentos difíceis, mas são difíceis porque são previstos no projeto de regeneração da nossa Terra. É preciso passar por isso. Os desencarnes coletivos, os vírus, as pandemias, as tragédias, né, são necessárias, porque são através delas é que a gente consegue perceber o quanto somos pequeninos diante da grandiosidade da obra do Pai. Então essas coisas vêm para nos testar, para saber, olha, esse filho realmente, ele já consegue prosseguir na caminhada, ele já conseguiu entender um pouco mais daquilo que queremos dele. Por isso ele nos abençoa, coloca as mãos sobre nós e não permite que a gente erre tanto. Certo? O Pai faz isso conosco, porque somos filhos amados, somos filhos do seu coração. E o Pai, que é Pai mesmo, nunca abandona seus filhos, jamais. E o Cristo nunca nos abandonou. Sempre nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, Ele está conosco. Está conosco, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo a nossa fé, trazendo até nós o conhecimento da pátria do Espírito, fazendo com que a gente pense que realmente e entenda realmente que lá é muito melhor que aqui no plano terrestre. E que quando a gente tiver realmente que retornar a esta pátria, retornemos um pouco melhor, retornemos com conhecimentos que a gente adquiriu nessa jornada e outras que virão, para que a gente não erre novamente, porque essa pátria terrestre, ela está se transformando. O nosso planeta Terra vai ser um planeta regenerado, e aqui só ficarão aqueles que realmente entenderem essas máximas do Cristo: amar o seu próximo como a si mesmo, amar o seu inimigo, perdoar todos aqueles que nos ofenderam e que porventura também tenhamos ofendido, fazer valer o Pai Nosso em nossas vidas, aquela oração magnífica que o Cristo nos ensinou, né? Então é isso que a gente precisa entender. É a partir daí que a gente vai caminhar na prática do bem, caminhar no amor, na fraternidade cristã. Esses momentos difíceis vão passar, meus irmãos. Eles vão passar. E se Deus quiser, nós sairemos muito mais fortalecidos depois de todo esse caos que se instala no planeta Terra nesse momento. Basta cada um de nós fazer um pouquinho de si, abrir um pouquinho do seu coração e amparar realmente todos aqueles que necessitam nesses momentos difíceis. Fiquem todos na paz, que Jesus nos acompanhe, tenham uma boa semana e perseverem na sua fé, perseverem no amor e na bondade do Pai. Fiquem todos na paz e que assim seja.